sejam muito bem-vindos ao canal do New Wave Catholic. Eu sou Mariana Deluomo, estamos aqui com a Miriam Deluomo e é com muita alegria que hoje nós não estamos na nossa casa, podem reparar para quem já são os nossos seguidores, mas por um bom motivo. Viemos aqui ao encontro do homem do teatro, que eu já ouvi dizer, já ouvi em algumas entrevistas, é assim que ele pode falar, e senhor Felipe Lafere, muito obrigada por nos receber. É um prazer. 60 anos, mais de 60 anos de carreira, né? Já ganhou vários prêmios, inclusive uns deles em 2024, justamente pela uma das que a gente vai falar de hoje, né? Da peça Ópera Rock Fátima. Ópera Rock Fátima. Se tiver alguma coisa errada, o senhor fica à vontade para me corrigir. Não, está tudo certíssimo. Começou como ator, né? Carreira de ator na TV. E já agora... Não, no teatro, não foi? Por acaso foi na televisão. Foi na TV? Foi na TV. Foi na televisão. Fiz mas o trabalho de casa. Muito bem. Que geralmente poucas pessoas sabem, mas foi na televisão. Eu achava que era no teatro, engraçado. Né, encenador, né, grande dramaturgo, né, que muito conhecido em Portugal, um homem muito importante para o teatro português. Por isso é uma alegria muito grande a gente estar sendo recebido aqui hoje. Assistimos a peça Ópera Rock Fátima, sexta-feira, e realmente, assim, foi uma experiência que ficou para a memória. Por isso que, assim, a gente está muito feliz mesmo. Por isso, eu queria começar com o senhor, passar a palavra para o senhor, para que o senhor se apresentasse para os nossos seguidores, muitos são do Brasil, e quem sabe um dia, eu estava aqui conversando com ele, essa peça ainda chega aí para vocês. Nunca se sabe, nunca se sabe. Pois, a minha vida foi sempre o teatro. Desde miúdo só dediquei-me de alma e coração, acho que nasci para o teatro, não é? Embora nascesse numa aldeia no Alentejo, uma aldeia na Raia. A minha família tem origem espanhola, portanto é mesmo na fronteira com Espanha. E esta paixão por Fátima veio muito em criança. Eu lembro-me de ir com os meus pais e os meus irmãos, eu sou de uma família como é que tínhamos muitos irmãos, a Fátima. E eu era muito miúdo e até dormíamos nos carros, porque não havia hotéis, não havia nada. E lembro-me que aquilo mexeu comigo, a própria história. E depois, através dos anos, sempre tive uma enorme curiosidade de ler muito sobre Fátima. Com que idade foi essa visita que mexeu? Eu devia ter para aí 6 anos. Olha, 6 anos, como é importante levar as crianças, né? Exatamente. Eu, aliás, o que a minha visão tem de Fátima, e aqui no livro até é os olhos das crianças atravessam o invisível. De facto, essa frase é muito especial. É muito especial e todos os dias, e toca nas pessoas, porque todos os dias, quando a mulher do administrador diz essa frase, as pessoas aplaudem. Porque eu, depois dessas leituras todas, uns contra, outros a favor, apaixonei-me muito pela figura da própria Lúcia. Eu acho que a Lúcia tinha qualquer coisa de transcendente, porque como é que uma criança tão nova tem a força de ter o mundo contra ela e de acreditar. Ela viu, a própria mãe, que é uma coisa que o grande público não sabe, a Maria, que é uma personagem extraordinária, Maria Rosa, que é muito bem interpretada pela uma atriz de exceção, que é a Paula Sá. A própria mãe nunca acreditou. Mas e ainda insistia para que ela falasse que era mentira. Sim, mas até à morte ela nunca acreditou. Porque eu como sou de uma aldeia e percebo muito bem o que era Portugal naquele tempo, porque o que esta peça tem é uma visão histórica da peça. Estávamos em 1917. 1917 é um ano de abismo no mundo. O Portugal está numa enorme guerra, portanto, na Primeira Guerra Mundial. É o princípio da República. Os republicanos fazem uma separação entre a Igreja e o Estado. E o Portugal era um país profundamente católico.
portanto, não Principalmente no interior, né? e principalmente no campesinato, não é? O que e mesmo nas grandes cidades, os primeiros republicanos, que eram homens de grande idealismo, e o protagonista de Fátima, o algoz de Fátima, é o maçom, não é? Porque há essa luta entre a igreja e a maçonaria. Sim. É interessante que eu sou de uma família muito católica, mas também outra parte era maçom. Portanto, eu vivi desde criança essa dicotomia, esse contraste entre... Portanto, eu percebo bem. A maçonaria também queria o bem da humanidade, da liberdade, da fraternidade. Este homem é uma personagem extraordinária que me entrou pelo palco adentro, não é? E é interpretado por também um ator extraordinário, que é o Paulo fantástico. Mas o Artur de Oliveira Santos é um homem, portanto, do partido da Afonso Costa, né? Convicto, ele próprio um republicano, ele é o primeiro, ele diz ali na peça, que põe a bandeira republicana em Orem, e ele é o administrador de Orem. Portanto, eu acho que ele não entendeu, na minha leitura, que é muito pessoal, não entendeu aquele fenómeno, porque aquilo foi feito pelas pessoas muito pobres. O povo mesmo, O povo né? tinha que acreditar em alguma coisa. Vivia-se num país na guerra, não é? Um país que queriam Sofrimento muito grande. De um grande sofrimento, de um grande analfabetismo também. A Maria Rosa era a única pessoa que sabia ler. E ela própria, eu acho essa figura da Maria Rosa de uma riqueza extraordinária, a mãe da Lúcia, ela própria incute na filha o fantástico. E o fantástico, eu lembro-me quando era miúdo, o fantástico era a igreja, eram os anjos, a própria Lúcia depois também viu o anjo, não é? E, portanto, é uma história profundamente humana e uma história profundamente portuguesa. Porque só se compreendendo o tempo em que se passava um povo muito pobre, um povo que os filhos do irmão da própria Lúcia está na guerra. É a grande obsessão da mãe da Rússia, é que o filho não morra na guerra, porque morreram milhares de jovens morreram na guerra. Eles foram mesmo carne para canhão, porque não eram preparados para... E os ingleses, espertíssimos, como sempre são, e um pouco cínicos, puseram o exército português à frente. É uma cena muito interessante que o senhor está falando, que tem a ver com isso, é justamente na hora da leitura, né, das baixas, né, assim, Sim, para quem é mais novo, não tinha noção de como era feito. Existia. Sim, existia. é histórico. Na praça, né, que se juntava e lia baixas. O administrador tinha que dizer ao povo as pessoas que morriam. Aí é que começa, as famílias ficavam... Mas, assim, a senhor peça. Felipe, uma coisa que o senhor falou que me chamou muita atenção, quando o senhor falou que a sua família, uma parte era muito católica e teve também a questão da maçonaria, o senhor conseguiu na peça, né, uma isenção. Sim, não existe, sim, sim. A gente percebe que é tudo muito assim Histórico, né? trabalhado, E sobretudo muito fiel à verdade. Não há os bons e os maus, Exatamente. não é? Portanto, o administrador também tem as suas razões. Sim, ele tinha o que ele acreditava. A convicção Exatamente, mas a força, de facto, da Lúcia e dos primos, mas sobretudo dela que era a líder, não é? E era a vidente, não é? Ela é que vê e ouve, não é? Sim, os segredos, tudo. E de facto a grande mensagem que Fátima é, e é hoje em dia o grande altar do mundo, Sim, não é? Exatamente. Quantos milhares e milhares de pessoas, todos os anos, e sobretudo nos dias 13, não é?
vão As a peregrinações, Fátima. E acredito né? que só se permaneceu até hoje porque realmente é verdadeiro. E vai né? permanecer, e vai permanecer, porque o homem só existe se tiver fé. Nós temos que ter a nossa fé, porque a vida, toda a nossa vida é uma enorme luta e todos temos a nossa parte de guerreiros, mas também porque acreditamos. Nós Precisamos temos do que acreditarmos. transcendente. Hã? O transcendente, né? O transcendente, É, porque a vida tem. não é só isto. Exatamente. A vida e o homem, é isso que o distingue dos outros animais, o homem acredita no sublime, não é? E, É o racional, e sobretudo né, que faz as crianças, é isso que eu acho que esta peça trata de uma forma original. O mundo das crianças é um mundo muito puro. Sim, Eu até digo, o pai da Jacinta diz, ele compara que ele perdeu a inocência dos animais, os olhos dos animais, quando fala de Francisco, porque Francisco também é uma personagem muito especial, muito sensível. Não, ele tocava flauta. Sim. Não é? Ele amava e falava com a natureza. Isso que o senhor falou. Aliás, todas as crianças no campo falam com a criança. Não, essa característica que o senhor falou foi também uma questão que a gente comentou, porque o Francisco, ele sempre chamou atenção pelo silêncio. Exato. E na peça aparece isso. Exato. Ele quase não fala nada, mas a expressão dele... E o que ele diz, e as poucas frases que ele tem, ele sente a tristeza de Deus. Sim, eu verdade. acho isso lindíssimo. São as expressões em que ele passou realmente. E ele diz, eu sinto a tristeza de Deus, não é? É tão verdadeiro, né? As crianças, elas falavam com tanta verdade que não adiantava, né? As torturas, que elas sofreram torturas, né? Sim. E assim, não adiantava, porque era uma convicção, né? Era a fé. É a fé. Era a fé, era a verdade. Era esse dom que eu digo de atravessarem o invisível. Elas viam mais. Eu trabalho muito com crianças no teatro, são ótimos atores todos. Depois, quando crescem, já dão trabalho. Porque, digamos, a vida real também nos torna mais pequenos. E não podemos também esquecer uma coisa. Em 1917 há a peste. Nós tivemos agora esta experiência, felizmente, da pandemia. Da pandemia. Agora, calculem o que era em 1917 a pandemia. A Jacinta vai morrer e o Francisco vão morrer vítimas da pandemia. Sim. Portanto, agora vejam a guerra, a pandemia, Sofrimento, muito sofrimento. Muito sofrimento. Tinha que haver um milagre. Sim. As pessoas tinham que acreditar. Aquela mãe que anda quilómetros e quilómetros, que depois transforma-se na Maria da Capela, não é? Aquela mãe que é o primeiro milagre de Fátima. Verdade. Que é o rapaz que anda. Depois o administrador diz, mas isso é provado cientificamente, não sei o quê. É isso que você muito bem disse. Há sempre as duas fases. Eu pretendi sempre na peça que as personagens falassem com a sua verdade. Porque cada pessoa tem a sua verdade. Até uma pessoa muito negativa, mas até um pobre de espírito tem a sua verdade. É verdade. E é isso que as personagens a mim nasceram-me, elas é que me fizeram escrever a peça. Mesmo o Bazov, que é o negociante. Minha mãe gostou muito desse personagem, comentou. Porque também existe essa parte, não é? O homem tem a sombra e a luz. Todos nós, Deus deu-nos a sombra e a luz. Mas também dá o dia e a noite. Mas para a gente que é católico, ele tem um ponto ali de que a gente chama de conversão. Sim. Né? Aquele momento que, assim, que ele conseguiu o que ele queria. Ele tinha um dinheiro. Aquela né? canção que lindíssima. A musicalidade da peça também. Foi uma das coisas que mais me deu trabalho, foi a música. Porque a música é toda original. Eu tive uma equipe extraordinária de músicas a ajudar-me. Mas eu acho que é uma das... E a música eu chamo-lhe ópera rock porque
é uma música do nosso tempo. Que eu quis Contemporânea. ver a contemporaneidade do Milagre. Geralmente, todos os filmes que há, todas as coisas que fazem de fado, põem no seu tempo e ali estão encerrados. Não, eu quis falar com as pessoas do meu tempo. Infelizmente, nós vivemos também um período muito, muito difícil. Não é só em Portugal, é no Brasil, é globalmente no mundo. Vocês vejam a guerra, a gente estamos aqui a falar, quantas pessoas estão a morrer na Palestina e nessa guerra absurda. A guerra Todas, né? Absurda completamente. O homem, pela matéria, pelos bens materiais, por um maldito dinheiro, é capaz de fazer estas guerras, de matar crianças. Seu Felipe, eu só vou te interromper nesse ponto, Sim. porque assim me veio à cabeça, por isso que eu sou grata, porque nesses momentos de peça é que vem as nossas esperanças. Quando a gente vê um momento desse, né, de um musical bonito desse, né, em que traz a fé, em que reaviva a nossa fé, alimenta a nossa fé, então nos traz esperança. Mas eu estava a dizer exatamente que eu tive a preocupação de não fazer uma obra de museu, mas agora, neste tempo, com as nossas angústias, com os nossos... E é isso que toca no público. Tentando mostrar que não é 1917, é atual. Atual. É por isso que a última cena, os atores vêm para o público com as velas e cantando a Fátima, cantando a Virgem, para ser de agora, completamente agora. Uma coisa que eu ia comentar com o senhor, porque eu sou, não vamos fazer a conta não, eu sou de 61, então eu vivi a época, acho que não me lembro ao certo, mas o senhor fez Jesus Superstar. Né? E eu me lembro que eu fui, acho que eu tinha uns 15 anos, uma coisa assim, eu fui aos Estados Unidos e vi lá a peça. E quando eu vi, eu falei assim, ópera rock Fátima? Gente, me deu assim um meio, será? Né? Então assim, foi muito interessante de ver essa visão. Sim, foi totalmente positiva, né? Não, também, não que a outra não fosse, mas assim, eu tinha dúvidas, entendeu? Eu falei assim, mas como é que vai colocar a Fátima numa ópera rock? E foi fantástico. Sim, é um tema muito delicado. Sim. Eu tive... Mas até a guitarra portuguesa entrou. Sim, se eu não me engano. No irmão, sim, no rapaz que vem da guerra. Da guerra, o Manuel. Do Manuel, isso. Que é uma personagem que também as pessoas quase nem falam. E aquela mãe, eu sou completamente fascinado pela mãe dela, porque a Lúcia tinha aquela luta que tinha com a mãe da terra. Ela tinha que ver a mãe do céu. Seu Felipe, eu ia te perguntar uma coisa que eu acho que assim, de onde veio a inspiração para escrever sobre Fátima? Como começou isso? Como suscitou essa ideia? Eu já sabia que tinha que fazer isto. Mas por que esse momento agora? Quer dizer, o ano passado? Talvez por um momento que estamos a viver. Eu acho que num momento muito dramático. Olha, eu vou lhe dizer, eu até tenho já medo de chegar a casa e ligar a televisão e ver... Porque nós vemos... É horrível, nem Sodoma parece que estamos a ver uma coisa bíblica. Você já viu as mulheres, tudo destruído, cidades destruídas, como o homem, como a estupificação, não há outro nome, do ser humano consegue descer tão baixo. É o momento de termos fé e de acreditar esperança. De algo em sublime. Então, poderia dizer que o senhor fez essa peça mesmo para que as pessoas buscassem mais a fé e um mundo melhor. E nós melhores. Porque Sabe, o mundo só se torna melhor se nós nos tornarmos melhores seres humanos. Sim. Eu senti assim, realmente, como eu falei, né, uma coisa muito de verdade, querendo mostrar a parte histórica, todos os fatos, né, de uma forma mais fiel possível, mas assim, eu senti sinceramente como uma missão. Muito bonita. Sim, eu acho que sim. Cumprida com muito sucesso. Sim, a cumprir também, foi né? o sonho daquela criança que foi uma vez a Fátima aos 6 anos e ficou impressionado. E o senhor acha que realizou essa... Sim, acho que realizei. A peça está praticamente há um ano em cena.
Vai ficar até quando? Olha, agora vamos fazer só um intervalo em agosto, mas depois volta em setembro. Ótimo. Olha para vocês Volta aí, em hein? setembro. Volta em E setembro. estão todos convidados para virem aqui a ver Fátima, porque eu tenho certeza que vão ficar diferentes. É verdade. Com certeza, isso eu digo por mim própria, pela experiência própria. E Porque a gente também trouxe o nosso neto de 14 anos, né? E isso é muito importante, porque é uma coisa que sempre nos chamou a atenção, a gente, como família, levar a família ao teatro. Desde E eu, pequenininha desde eu vou ao pequena, teatro. toda semana a gente ia ao teatro. Então, assim, é uma coisa que eu vejo que é preciso resgatar isso na família, sim. sabe? Porque é muito importante. Aí, O teatro cria-nos interrogações. Eu nada do que escrevo é uma certeza, mas eu acho que o espectador tem que levar sempre uma interrogação para casa. Sim, faz-te pensar. E eu acho que Fátima não, consegue. e é dinâmico, né? Você tá ali, É a isso que eu ia criança falar, você vive. se sente íntimo da arte. Né? Você... Interessante isso que você falou, gostei. É verdade, eu acho que sim. É a minha vida. Eu acho que se eu não fosse um homem de teatro, seria um desgraçado, não queria viver. É o teu Portanto, dom, é a tua vida. Isto foi o dom que Deus me Deus deu, te deu. não é? E tem Era a usado muito Amália bem. que dizia que cantava porque tinha o dom de Deus. Esse O dom senhor já foi fez dado uma peça da Malha. Não 6 Teve anos em 6 cartaz, anos em cena, 6 anos. Percorreu toda a França, a Suíça. Eu quis ir ao Brasil também com a peça, mas era muita gente, era muito dificuldade, difícil. Mas ainda fiz 2 viagens para ir ao Brasil fazer a Amália. Foi uma pena isso não se realizar. E esta Fátima também seria um grande êxito do Com Brasil. certeza. Sim. E eu acho que as pessoas já estão percebendo que Fátima faz parte do calendário, né? Sim. Do calendário turístico da cidade. Sim, temos muitos turistas. Mas aí tem que colocar no calendário que antes de ir a Fátima tem que vir assistir a peça Pois, antes. não, mas é a Porque- peça que eu estou falando. Depois. Ah, sim, eu pensei que você estava falando mesmo de ir a Fátima, não. Não, eu acho que antes Fátima de ir a já Fátima é. é importante agora, eu digo e vou dizer a todos que Sabe que eu também, conheço. ao escrever a peça, e até porque a peça tem aquela tecnologia sofisticada, e nós percorremos toda a Fátima, fomos não Eu ia te só... perguntar, como é que foi essa experiência foi de uma pesquisa, experiência né? de muito- pesquisa lá em Fátima? Muito André grande. fez Foram- parte da pesquisa, eu Mas acho, né? Fátima está transformada. Para fazer Fátima em 1917, tive que ir até ao Alto Douro, não é? A aldeias recônditas deste país, para tirar aquelas imagens e depois as transfigurar no... Vocês repararam que há as imagens, mas estão sempre a passar nuvens. Porque uma das coisas que mais me impressionou em Fátima foram sempre as nuvens. Porque é especial, não é? São bonitas. Não é só bonitas, aquilo Faz é uma parte histó- da vida. É uma história do céu. Eu acho que toda foto que você tira em Fátima, você percebe isso. Eu acho que o senhor As está falando e eu me nuvens. lembro isso. Está sempre, é por isso que eu vi sempre esta peça com aquelas nuvens a percorrer. Há uma chamada para o alto. céu de Fátima é diferente. É muito bonita aquela cena quando os miúdos, quando os pastorinhos chamam a Virgem, não é? Sim. Sim, é linda, a Ave Maria. Eu tive que... Eu hesitei muito, que ponho Nossa Senhora, ponho uma luz, até que me surgiu a ideia da árvore, Que foi muito interessante. daquela árvore que, com aquele facho de luz em cima, que representa a Nossa Senhora. Porque muita gente, é muito interessante, eu li muito testemunhos sobre o milagre. Muita gente no próprio dia diz que viu, mas outra gente diz que não viu. Não é? Sim. Porque eu acho que nós só vemos o que queremos, não é? Sim. Por exemplo, você está na rua e há um acontecimento qualquer. Se pergunta a várias pessoas, contam-lhe de várias maneiras. Várias não é? versões, Mas há muitas personagens, mesmo o Adelino de Almeida, o jornalista, que é ele que espalha a notícia do milagre, e sendo maçom, porque depois há aquele... o embate, né? O embate deles dois, mas Sim. ele
E ele diz que ele viu aquela gente pobre, ele viu os olhos das crianças. Que não podia deixar de passar a Não notícia. podia deixar de passar a notícia. Acho que a peça revela muita da história de Fátima que as pessoas não conhecem. Isso é muito. Eu acho que isso foi um grande trabalho da pesquisa. Da pesquisa. Porque eu próprio também não conhecia aquelas personagens. Não sabia o Abóbora, foi muito não interessante. sabia que ele era o próprio proprietário da covadeiria. Não sabia, e é muito interessante isso que na peça, que só 4 anos depois é que a igreja entra. Não é? Porque aquilo foi feito pelo povo, foi feito por aquele povo angustiado, que vivia naquele país amordaçado e tão pobre, que fez de facto Fátima. E pela personalidade iluminada dos pastorinhos, pelas aquelas 3 personalidades. Não falámos também da Jacinta, que é a Jacinta também. É de uma sensibilidade extraordinária. Ela não mente. Ela conta o que viu. Nós, quando estávamos vindo para cá, minha mãe me perguntou, né? Mariana, qual personagem te tocou mais? Qual que você... E foi a Jacinta. Não sei porquê, mas assim, eu acho que a Jacinta passa docilidade, passa uma doçura. Uma doçura, né, assim, e aquela, né, que ela gostava de dançar, né, e que ao mesmo tempo ela deixa o baile, ela deixa de ir para poder rezar, tudo, né, para orar. Então a conversão de Jacinta ao mesmo tempo, né, assim. Então é uma personagem. A conversão de uma criança. Eu pretendi explicar, digamos, de uma forma até terrena. O milagre, como aqueles sacrifícios que muita gente faz de andar de joelhos, porque foi ela desesperada porque a mãe ia morrer. Sim, a Lúcia é a Lúcia e a mãe é que lhe dá as cordas. Portanto, eu acho que de uma forma terrena, mas que acho que esta peça é entendida por católicos e não católicos, de todas as religiões. É uma história de coração aberto para todos. Sim, de pessoas, de gente mesmo, de né? Gente, e é uma história deste país. O senhor falou uma coisa também, que muitas pessoas vão a Fátima e não que não seja, mas vão simplesmente ao santuário. E o senhor retratou na peça algumas passagens lá da aldeia mesmo, de Ajustrel. Eu vi lá, do Ajustrel, aquilo, quando ela... não dá para entender Fátima se não for lá. Que sangou com a mãe e canta aquela canção, aquilo é a mesma casa. Sim, eu logo reconheceu. E meu filho estava do lado, né? E eu falei assim, olha Henrique, é lá a casa da Lúcia. É a mesma casa real que eu para um tema deste tem que ser verdadeiro. Tem que se ter as mãos na terra e os olhos no céu. Não, e eles conseguem conservar, né? E muitas pessoas não sabem de Ajustrel. Vão lá no santuário, né? O ônibus leva, para lá, deixa lá e não vai a Ajustrel. E Ajustrel, né? Faz parte de Fátima, né? O Poço do Anjo, né? É no Jardim da Austral que ela torna a ver o anjo. Sim. Não é? Que é outra coisa também que eu ia comentar com o senhor, que foi uma presença também muito bonita. O anjo... E não sei se reparou que o anjo aparece como... ele, ao anunciar os soldados que morreram e que vêm filhos, vem o anjo. E é aquele soldado que ela vê e transforma no anjo que depois... muito bonito. Isso é uma coisa que eu acho que muitas pessoas não apanham e que é uma interpretação muito pessoal. Não foi um momento, muito poémica. Por isso que eu digo, assim, a peça está muito... assim, fiel à realidade, mas também tem um toque do Senhor sempre, né? É importantíssimo e está muito bonito. É a minha interpretação, é a minha visão de um mistério, de um fenómeno, não é? Sim. Porque é de facto um fenómeno, de facto. Os netos viram? Eu, como avó, estou perguntando, e aí, adoraram? Adoraram imenso. Eu acho que nós temos muita juventude a ver no dia que nós viemos tinha grupos jovens, né? Sim, é muito. Sim. Todos os dias temos muita gente nova a ver a Estava lotado, sim. Está sempre lotado. Acho que não fizemos
nenhuma representação sem estar esgotado. Mas mesmo assim, eu acho que a gente tem que fazer uma chamada, porque tem sim, pessoas sim. que, né, não tiveram a oportunidade de Sim, assistir. mas tem agora mesmo. em setembro, dia 15 de setembro, retorna à cena. A bilheteria já está aberta, você já pode comprar seus bilhetes para 15 de setembro. Sim, para setembro. A partir de 15 de E setembro. gostava de ir a outros lugares, mas é muito difícil, porque é muita gente. Nós temos É uma ali produção no muito palco grande. 50 pessoas, porque tem orquestra. Não, mas calma, pessoal do Brasil, que a gente ainda vai conversar com o senhor Felipe Lafere para levar essa peça para o Brasil. Eu adorava, aliás, porque eu adoro o Brasil e o teatro brasileiro tem uma grande qualidade. Pois é, e seria uma alegria muito grande, porque nós brasileiros somos uma parte Devotos, grande devoção à Eu Nossa sei, Senhora eu de Fátima, né? E quem não pode vir gostaria muito de vir a Fátima. E talvez seja o Senhor que leve um pouquinho de Fátima para quem não pode vir. E nós morávamos num local, na Serra, em Petrópolis, que era colonizada não só por italianos, alemães, mas portugueses. E a capela onde a gente conheceu lá era Nossa Senhora de Fátima. Então tem muita devoção de Fátima. E eu acho que, com certeza, seria espetáculo cheio todos os dias. Isso eu não tenho dúvida. Vamos ver. Olha, seria um milagre. Olha, Não mas sei. eu acredito, eu acredito. É muito difícil, as pessoas pedem muito para ir ao Porto e para ir ao Porto é dificílimo. Para já porque é preciso um teatro grande, não é um palco, porque é muita gente em cena, não é? Eu podia cortar, mas perde, né, um pouco. Mas perde imenso, não é? Porque a Fátima foi feito, não foi feito só por os pastorinhos, foi feito por aquela gente que tinha necessidade de acreditar e de ter fé e de ter esperança e de um mundo melhor. Sim. Seu Felipe, assim, para ir acabando mais ou menos, porque se deixasse a gente vai falando, né? A gente gosta muito de conversar. Mas assim, eu gostaria de saber um pouquinho, tem alguma experiência especial que o senhor teve durante essa pesquisa ou durante esse momento todo de direção dessa peça e assim que o senhor pudesse pontualizar ou não, foi tudo mesmo? Não, foi muito rápido. Nós tivemos 1 mês e meio de ensaios, portanto eu já tinha preparado a música. A música foi a parte mais difícil. Eu acho que é muito bonita a música e está muito bem realizada. Foi um texto também escrito, não demorei muito, portanto, porque era um tema que me acompanhava há muitos anos, portanto... E os atores, eles também... Os atores eu acho que se modificaram até. Isso porque que a gente sente eles... As personagens são tão fortes que mexeu mesmo com as próprias personalidades deles. Tornaram-se melhores. Eu acho que é isso que eu gosto nos espetáculos que faço, é que o público que venha saia diferente quando Essa era a minha próxima pergunta. Ou seja, não só o público, mas também como os atores, né? Os o atores antes também. e o depois é diferente. É muito, 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 muito diferente, não tem nada a ver. Porque estão... o facto de terem todas as noites de viver aquela história também os purifica. Sim. Que bonito. Não é que seja uma coisa rotineira, não. Não existe muita emoção, né, ali. E então... temos as reações do público, desde pessoas que desmaiam, a outras pessoas que querem... Uma senhora que queria ir para o palco abraçar os atores. Eu chorava o tempo todo. Foi um problema. Meu filho estava do meu lado. Mãe, você está chorando de novo? Porque é uma história muito, muito comovente. Envolve criança, né? Envolve criança. Não só as crianças, que são as mas os sofrimentos protagonistas, como eu acho que a história está contada com o coração, de uma forma comovente. Aquela que o senhor falou também me chamou muita atenção na emoção, Maria da Capela. Maria da Capela, que é uma personagem maravilhosa, e é ela que faz a capela. Sim. A primeira capela, a capelinha não há ainda fogo, igreja, não há... portanto, é feita com o dinheiro que eles dão, que aquele Sim, que ela arrecadou, né? Que ela arrecada. Ela arrecada. Ela era uma mãe
com enorme sofrimento por o filho ser assim, mas depois ela quer retribuir. Ela, até a própria personalidade dela se torna diferente. A própria relação com o Basóvia, ela não admite o negócio. Há essa cena quando eles É engraçado chocam. que assim, é uma peça que tem tanta profundidade que ela vai passando cada momento desse e a gente vai percebendo isso. Sim, porque Sabe, as personagens tão vivas, não é? isso. Quanto tempo de peça, mais ou menos, são 2 horas? Mais Eu de acho pouco, que são né? 2 horas e 10. 2 horas. Mas é impressionante. Eu perguntei o tempo porque assim, a gente não percebe. E quando acaba, a gente fala assim, não! Quero mais. Porque tem muito ritmo e a história sim, e eu eu ainda era capaz de escrever mais e cortei muitas cenas, porque a história é muito rica. Não só a história dos pastorinhos, mas aquele povo envolvente. A Olímpia, e o pai dos primos, do Francisco e da Jacinta, que são completamente diferentes do pai da Lúcia. Sim, São sim, mais. são mesmo, sim. E o próprio pai da Lúcia, não é? Que também ele se modifica, ele começa por ser um alcoólico. Ele irmãs aceita, tem uma hora que também. ele aceita. Né? Mas ele aceita, não é? E até se modifica. Sim. Nós começamos a ver um homem de uma taberna, não é? E depois ele toma outra personalidade graças à luta que tem de espalhar a verdade da filha. Sim. Sim, E a personagem da Lúcia é extraordinária. Aliás, há muita pouca gente conhece e leu as memórias dela. É uma coisa Ela era uma mulher muito sensível. Embora não seja uma pessoa muito culta, literariamente, ela escreve muito bem. E até os poemas são de uma pureza muito Por acaso grande. fica a dica para quem está vendo, né? Comprar o livro Memórias de Lúcia, porque As realmente... memórias da Lúcia, muito, Então, muito, e muito nós estávamos bonito. a conversar também com a Carla, né, do Raízes de Fátima. E ela até ao fim, ela era muito, muito inteligente. Vocês sabem que ela era aos primeiros tempos dos computadores, mas ela dominava perfeitamente os computadores, já velhota, já lá no E tem convento muitos das escritos Carmelitas. dela que não foram publicados ainda, porque estão lá no Exatamente. Vaticano, não é isso? Exatamente, há ainda muita coisa que vai aparecer. Vem cá um sacerdote que é do Vaticano e que estuda e disse, o senhor, eu gostei que ele me tivesse dito isso, o senhor adivinhou coisas, quem é que lhe disse? Porque estão ali coisas que não são divulgadas. Que não são já reveladas, sabem, Mas foi instintivo. Mas conseguiu perceber através da história da mãe, de Foi tudo. o Espírito Santo, como é que eu diria. Mas também Nós temos todos uma missão da vida, não é? Com certeza. E eu tinha que fazer esta peça. E fica muito claro para a gente que foi uma missão bem cumprida, se eu fizer. Olha, eu vou-lhe oferecer o livro de Fátima, que é a peça, tem uma edição lindíssima. Muito obrigada. Olha, Fátima, ópera rock. ópera rock. Com ilustrações do próprio espetáculo, que são maravilhosas. São de um fotógrafo fantástico e mesmo as pessoas que não viram têm aqui um pouco deste espetáculo que ficará na memória de todos nós e que foi muito importante na minha vida e na vida de todos os espectadores que vieram ver Fátima. transformador. Seu Felipe, muito obrigada. É um espetáculo que realmente une arte, fé e história. Vale muito a pena a todos que estão nos assistindo a vir. Quem estiver em Portugal tem que assistir. Não pode deixar de vir. Que dia 15 De retoma, setembro. de 15 de setembro, aqui estamos no Teatro, braços abertos, para vos receber e para evocar uma história maravilhosa, a história de Lúcia, Jacinto e Francisco em Fátima. Amém. Muito bem, amém. E para todos, para católicos e não católicos, vale a pena porque é uma história muito importante. Não deixem de vir. E também quando vierem, vale a pena. Compra o livro, que é muito importante. Compra também o programa, que está lindíssimo. O programa a gente leu e realmente as imagens também estão muito bonitas.
E não deixem de vir. Antes de que todos os católicos que também quiserem passar aqui antes de ir a Fátima, vem ver, porque é uma história, olha, muito obrigada por esse dom, agradeço a Deus por ter te dado esse dom, né, que não só como ópera rock em Fátima, mas também como várias peças que estão em teatro, em cartaz. Muito obrigada, seu Felipe, foi um prazer estar aqui com você. O prazer foi meu. Ô Mário, eu queria ainda só terminar falando para as famílias que não deixem de investir, de trazer os filhos para verem o que é cultura, o que é né? teatro, e o que é teatro de verdade. Muito obrigada a todos que estiveram conosco até agora e esperem para a próxima.